Bem-vindo ao canal Raul Literário. Eu vou falar do livro Gorgue, a Mãe. Eu vou começar falando do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, quando Jesus, após a ressurreição, aparece para algum dos seus seguidores que estavam indo sentido a Emaús, e ele pede para esses seus seguidores voltarem para Jerusalém, pois Emaús significa lugar de fervor, lugar de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. E é em Jerusalém, lugar de paz, que eles vão encontrar Cristo, o Redentor. Pois Cristo é a paz que nós precisamos. Eu começo falando do Evangelho de Lucas, essa passagem de Cristo voltando de Emaús, justamente por causa que no livro da mãe, Gorgue, ela tem uma representação simbólica dessa passagem. No livro começa com Péleg, seu marido e seu filho Pávio. Eles moram em um vilarejo e o marido sai para trabalhar na fábrica. Quando o marido de Péleg sai da fábrica, ele vai para as tabernas, ele bebe. Quando ele volta, ele distribui suas frustrações em Péleg. Então ele humilha Péleg, ele agride Péleg, ele rechaça Péleg. E Péleg se sente constrangida, humilhada, submissa dentro do lar. Quando o marido de Péleg morre, a casa começa a entrar em harmonia, mas Péleg e seu filho, eles não têm muito diálogo. Até então, o ambiente do lar era hostil. Conforme o marido de Péleg morre, começam a se harmonizar. Pávio, ele traz um quadro, e esse quadro é Jesus voltando de Emaús para Jerusalém. Péleg pergunta para Pávio, seu filho, que quadro é esse, Pávio? Ele responde, é Jesus voltando de Emaús. E isso é como Pávio querendo dizer para a mãe dele que a partir da morte do marido de Péleg, essa casa não vai ser mais Emaús, lugar de fervor, lugar de águas quentes, vai ser Jerusalém, lugar de paz. Como a casa não tem muito diálogo, é a forma que Pávio encontrou de dizer para a mãe dele que a partir daquele momento a casa não seria mais Emaús, lugar de fervor, seria Jerusalém, lugar de paz. Isso é uma linguagem simbólica. Conforme o tempo vai passando, Pávio começa a trazer para dentro do lar alguns amigos. Esses amigos, eles começam a se reunir e falar do movimento revolucionário. E Péleg, a mãe de Pávio, ela assiste tudo, calada, ela vai observando, ela vai vendo como que esses jovens se expressam, o fervor, a emoção que esses jovens se expressam sobre esse movimento revolucionário. Então Péleg, ela vai assistindo, ela vai observando e aos poucos ela vai se introduzindo nesse movimento. Tem um certo momento que Pávio, ele abre o jornal, ele começa a falar para esse grupo que está reunido na casa dele sobre o movimento operário da França, da Alemanha, da Inglaterra, não somente da Rússia, mas o movimento operário do mundo inteiro. E esse grupo de revolucionários, eles vão se regozijando, se alegrando, sabendo que os operários do mundo todo estão lutando pelas causas trabalhistas. Isso demonstra que esse movimento que eles estão desenvolvendo, que eles estão adentrando, esse movimento que eles estão lutando pela causa operária, melhores condições de trabalho nas fábricas, é um movimento internacionalista. Então, Péleg, a princípio, ela observa, conforme o grupo vai crescendo, ela entra na causa revolucionária, ela também começa a propagar os valores dessa causa revolucionária. E essa causa revolucionária, as ideias de leis trabalhistas, essa causa revolucionária que luta pelos direitos, por melhores condições no ambiente de trabalho, que luta para que os operários tenham melhores condições nas fábricas,
ela vai ganhando corpo. Essas ideias revolucionárias, ela vai ganhando corpo e ela vai expandindo pela Rússia fora. Esse vilarejo que eles começam a introduzir essas causas revolucionárias é um vilarejo pequeno, mas eles vão expandindo para outros vilarejos e a ideia revolucionária vai tomando corpo. E nisso a mãe Peleg, ela vai se envolvendo cada vez mais e ajuda eles a propagarem essa ideia revolucionária de melhores condições de trabalho pela Rússia. A mãe Peleg, ela pode ser considerada também a mãe Rússia. Quando esse movimento revolucionário toma corpo, eles vão começar a distribuir folhetos informativos para outros vilarejos. Lembrando que esse período é do regime cesarista. Eles estão dentro do regime cesarista, lutando por uma causa revolucionária. Então, a causa que eles estão envolvidos é uma causa pré-revolucionária, é o começo da revolução. Eles se sentem oprimidos pelo regime cesarista e pelas más condições das fábricas, pois a Rússia está se industrializando e não tem condição viável para os operários poderem trabalhar de uma forma digna, honrosa e ter uma existência com qualidade. Então eles ganham mal, eles são oprimidos no trabalho, eles trabalham muito pesado, com a carga horária muito excessiva. Então eles vão lutando para diminuir as dores que eles sofrem dentro da fábrica. Então eles lutam por melhores condições de trabalho. E também lutam para a derrubada do regime cesarista, que eles acham agressivo. E conforme esse movimento revolucionário vai tomando corpo, Peleg ajuda a introduzir essas ideias nos vilarejos. E como ela representa a mãe Rússia, ela leva as informações, folhetos explicativos sobre a causa revolucionária e livros proibidos, porque a informação dessas ideias revolucionárias eram proibidas, então esse grupo revolucionário começam a levar esses livros para outros vilarejos, contendo essas informações revolucionárias, e a Peleg ajuda na causa. Então é a mãe Rússia pedindo, implorando informação, por mais conhecimento. Quando os jovens revolucionários ficam enfermos, Peleg vai visitar esses enfermos. Então é a mãe Rússia chorando pelos seus enfermos, pelos seus doentes. Quando as ideias revolucionárias vai ganhando corpo, vai tomando forma e vai expandindo, Peleg ela adentra dentro da causa com muito fervor. Então é a mãe Rússia pedindo, implorando por mudanças. Então a Peleg ela representa a mãe desses revolucionários, pois ela ajuda a cuidar desses revolucionários, mas ela também representa a mãe Rússia, que anseia por mudanças. Eu vou citar duas passagens desse livro e vocês vão entender melhor do que se trata. Lembrando que conforme a causa revolucionária cresce, eles são repreendidos, eles são presos e culpados por distribuir ideias subversivas e eles sofrem a consequência. E eles não veem a Rússia revolucionária, eles não veem a revolução, eles veem o começo da revolução, o surgimento, o nascimento da revolução. Como eu disse, é um regime cesarista. Esse livro trata de uma Rússia pré-revolucionária. Não é a revolução, mas é o começo da revolução, ganhando corpo e adentrando dentro da Rússia com fervor, com energia, e as ideias revolucionárias se espalhando pela Rússia toda. Então eu vou ler essas duas passagens para ilustrar melhor do que se trata a ideia central do livro. Como eu disse, conforme as ideias revolucionárias vão pegando corpos, eles são repreendidos e presos. Muitos desses integrantes revolucionários. E um deles que vai preso é Pavel, filho de Peleg. E Peleg vai na audiência ver a condenação do filho. E nesse regime de acusação, os revolucionários têm direito a se defenderem. E Pavel ele faz um discurso na defesa dele que diz assim:
Somos socialistas, isso significa que somos inimigos da propriedade privada, que promove a desunião entre os homens, os levam a armarem-se uns contra os outros e criam uma rivalidade de interesses irreconciliáveis, que mente quando pretende dissimular ou justificar essa hostilidade e perverte os homens pela mentira, pela hipocrisia e pelo ódio. Nós, os operários, somos quem, pelo nosso trabalho, tudo cria, desde as máquinas gigantescas até os brinquedos das crianças, e vemos-nos privados do direito de lutar pela nossa dignidade de homens. Cada qual se arroga o direito de nos transformar em instrumentos para atingir o seu fim. Queremos que nos deem liberdade bastante para que se torne possível para nós, com o tempo, conquistar o poder. Queremos o poder para o povo. Então, nesse discurso, Pavel expressa muito dos ideais desses revolucionários. Eles são socialistas, eles são inimigos da propriedade privada e eles querem o poder para o povo. Essa é uma das ideias centrais do livro. A outra passagem que eu vou ler é quando Peleg, mãe de Pavel, descobre a grandeza da Rússia, o quão imenso a Rússia é, tanto de território como de riqueza. Eu vou ler essa segunda passagem. Nessa passagem que eu vou ler, Peleg, ela vai levar livros proibidos para alguns vilarejos. E num desses vilarejos, ela pega um livro para folhear. E ela diz assim: gostava principalmente de folhear um livro de zoologia, se bem que tal obra estivesse escrita em língua estrangeira. Eram as suas ilustrações as que mais nítidas impressões lhe davam da riqueza, da beleza e da imensidade da terra. Como é grande, disse ela um dia. E apesar disso, a humanidade vive apertada. Então, através desse livro de zoologia, das ilustrações desse livro, ela começa a ver o tão imenso a Rússia é, tanto de território como de riqueza e diversidade cultural. Então, é uma terra muito rica, muito imensa e com muita diversidade cultural, porque ela vai nos vilarejos e ela vai conhecendo pessoas diferentes, ela vai conhecendo regiões diferentes, mundos diferentes, e esses mundos vão acrescentando no saber dela. A imensidade da terra, o quanto a Rússia é grande. Ela vivia em um vilarejo pequeno, então ela vai expandindo o mundo dela, tanto territorialmente, que ela vai conhecendo outros vilarejos, como também intelectualmente, que ela vai ganhando conhecimento conforme vai conhecendo outros tipos de pessoas, outras vivências. Isso nos mostra como é importante nós conhecermos outros mundos, outras pessoas, outras culturas, outros saberes para acrescentar nosso intelecto, termos outras vivências para engrandecer nosso mundo. E assim como Peleg, ela descobriu as riquezas da Rússia, nós também devemos descobrir a riqueza de nosso país.